E aí entregam as suas filhas. Não, é o pastor que está na igreja, deixa aí. Não é assim? É o obreiro tal que está na igreja, deixa aí. Não, queridos. Você deve proteger o seu filho. Se ele vai estar, esteja também. Ele vai ensaiar, fique com ele. Por quê, pastora? Aqui nós temos câmera que nós acompanhamos ensaios, amém? Ensaios que são feitos aqui, nós olhamos pelas câmeras que tem. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde os escândalos estão aí. E isso já acontecia muito antes. É que agora com a internet tudo veio à tona. Tudo veio à tona. Mas, principalmente depois da denúncia da pastora Helena Raquel, a coisa aumentou muitíssimo. Muitíssimo. E por que às vezes você pode estar falando, pastora, o que isso tem a ver com Jesus? Tudo. Por que tudo? Porque está usando o nome dele para fazer coisas que Jesus não mandou fazer. Multidões pode até fazer, discípulo não. Discípulo tem o dever de andar em conformidade com a palavra de Deus. Mas você sabe por que isso está acontecendo? Porque tem muitas igrejas hoje que para manter o membro ele unge, sabia disso? Vou ungí-lo a pastor, vou ungí-lo a presbítero, porque daí eu o mantenho na casa. Ou porque simplesmente ele tem o dom de pregar, aí a pessoa unge e depois ele está praticando esses atos, envergonhando o reino de Deus. E posso garantir a você que 90% das igrejas que não é tratado na raiz do problema, isso acontece. Ou sempre é demônio, porque eu vi de um jovenzinho da Universal que pegou 2 pastores tendo relação sexual, e para calar aquele jovem ele foi morto. Ou como alcance, que simplesmente ignora a dor de uma mãe, porque o pastor lá em Orlando que violentou aquela criança, abusou daquela criança, simplesmente tem um nome. E novamente apareceu um novo caso com a igreja Alcance do Subirá. Porque quando a liderança fecha os olhos, ainda que ele não cometa, outros vão cometer. Então é necessário que a igreja se levante e se posicione. Se é dentro dessa casa algum obreiro, ou até mesmo o pastoreio, tentou de alguma forma tocar em você de forma que você se sentiu abusado, denuncie. Não se cale. E tem mais outra coisa, quando você se cala, você permite que o abusador pratique isso com mais crianças ainda. Quando você se cala, o abusador volta a atacar. Algumas igrejas, alguns pastores só são transferidos de lugar. E eles continuam abusando. Eles continuam fazendo aquilo que eles já estavam fazendo naquela outra denominação. Por quê? Porque não foram corrigidos, não foram denunciados. Mas pastor, qual é o problema maior? O problema maior é que a igreja fechou os olhos para tudo isso. E todo local que a igreja fechar os olhos, Satanás vai dominar. Mas é na igreja, ele vai dominar. Porque o ungido que é ungido não vai tocar em outro, não vai violar outros. Eu quero que você abra a sua Bíblia num texto muito conhecido. Eu ia pregar a respeito de multidões, mas devido a tudo isso que nós estamos passando, enfrentando, eu preciso trazer um alerta. E a igreja não está na sua totalidade, para que eu possa trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero que você abra em Juízes 19, amém? É um texto muito conhecido, mas que sempre me chamou muita atenção, e a gente pode ficar sentadinho. Nós vamos fazer só a leitura do primeiro verso. 19, versículo 1 diz: naqueles dias Israel não tinha rei. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Em Isaías 5:20, você pode abrir? Isaías 5:20. Vamos ver o que está escrito. 18:20. Isaías 5:20. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem
de mal. Vamos ver como é que está aqui. Ai dos que usam o mal como um sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai, vai haver uma cobrança. Na epístola de Paulo aos Romanos, que eu preguei domingo passado, nós falamos que você não deve se moldar às coisas desse século, desse mundo. Se você voltar na epístola aos Romanos também, no capítulo 1, do verso, capítulo 1, do 24 ao 28, vai dizer que porque os homens se afastaram de Deus, Deus os entregou às suas paixões mundanas. Então eu percebo que é um afastamento do homem com Deus. E se nós formos trazer agora para o nosso tempo, para essa geração, você vai ver Deus sendo tirado da faculdade, das escolas, do meio familiar. Deus está sendo removido. E uma mente que não tem Deus, irmãos, é uma mente que vai cometer todo tipo de abuso. É por isso que um homem, quando ele não tem Deus, e esses aqui tinham Deus? Não tinha. Porque se tivesse, não teria cometido os abusos que eles cometeram. Eles estavam usando o nome de Deus e o templo do Senhor para fazer e cometer abusos, amém? E a Bíblia vai dizer que naquele tempo não havia rei em Israel, e as pessoas, elas faziam o que queriam, mas já não havia a lei de Moisés, já. A lei que Deus havia entregado a Moisés, já havia. Mas veja bem, quando não tem uma liderança que pregue a palavra, que traga à mente das pessoas a palavra, aquele povo vai se distanciar de Deus. E foi o que aconteceu no tempo dos juízes. O povo andava com Deus enquanto havia uma liderança que manifestava a glória de Deus, que ensinava a palavra de Deus. Mas o povo deixava de andar com Deus quando aquela liderança morria, Fernanda. O povo se afastava de Deus e eles faziam tudo que estava dentro do coração. Então não me venha acusar Satanás. Não me venha acusar o diabo de coisas que são cometidas pelo homem. E quando eu falo homem e mulher, amém? Porque no domingo passado eu fiquei sabendo que 2 mulheres abusou de uma criança com 5 e 6 anos. 2. Então, quando eu falo homem e mulher. Então não venha me dizer que é o diabo. Porque qual é o problema do crente hoje, irmãos? Tudo é Satanás. Mas a verdade é que é o desejo do homem que não tem Deus. O homem que não tem Deus não respeita a sua esposa, não respeita os seus filhos. A mulher que não tem Deus faz a mesma coisa. É narcisista, é abusador. Mas a igreja ensinou o quê? Fique calado. Não fale nada, não toque porque ele é ungido. Não toque porque vai escandalizar, então fique calado. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Pela palavra de Deus, tudo aquilo que os homens que se dizem de Deus fez de errado, está escrito. Deus trouxe. Deus precisaria contar o pecado de Davi, que era um homem segundo o coração dele, mas Deus trouxe o pecado de Davi. Deus não coloca nada debaixo do tapete. Ele traz. Precisava trazer essa história tão doída de Juízes 19, mas ele deixou registrado, porque ele sabia que haveria também esse tempo. E na verdade, irmãos, em todos esses anos, isso sempre aconteceu. Pastor, e por que só agora veio à tona? Porque agora nós temos internet. Hoje nós temos uma voz, que é a internet, que é as plataformas digitais. É uma voz. Então deixa eu falar um pouco dessa mulher. Essa mulher era uma concubina. Naquele tempo, não que Deus apoiasse isso, amém? Deus nunca apoiou o homem ter 2 mulheres. Havia a mulher dele oficial e ele pegou uma concubina. Você vai ver isso lá no meio do Oriente Médio, com o Iêmen, com os Paquistão, Afeganistão, até hoje eles fazem isso.
E aí o que acontece? Esse levita, que deveria ser um homem que conhecedor da palavra de Deus, deveria conhecer a palavra, ele vai e casa-se com a mulher, mas tem uma concubina. Mas me diga uma coisa, por que foi que aquela concubina saiu da casa dele e voltou para a casa dos pais? Você já parou para pensar nessa história? A Bíblia nos relata que ela sai da casa dele e volta para a casa dos seus pais. Escute, uma mulher não deixa o seu marido se ela não fosse maltratada. Ela deixou a casa dos seus pais porque com certeza havia ali um relacionamento abusivo. Porque ela não deixaria, só você ler a história, ela não deixaria a casa do seu marido para voltar para a casa do seu pai se não houvesse ali um narcisista. Quantas mulheres hoje vivem com narcisista? Pastor, então a senhora quer dizer que a senhora é a favor do divórcio desde quando sua vida está sendo colocada em risco? Eu sou a favor. Eu sou a favor quando a vida é colocada em risco. Porque tem muitas mulheres que aprendem na igreja que a mulher sai de dificuldade, você vê, ela viveu 18 anos apanhando, mas calada. Vivendo com o narcisista, mais calada. Quando a sua vida é colocada em risco, meu irmão, foge pela tua alma. Escute, aquela moça volta para a casa dos pais. E a Bíblia também relata que aquele pai segura aquele levita por 3, 4 dias na casa. É só você ler a história. Está lá escrito, por 4 dias. Ele se levanta, não vai hoje não, porque talvez aquele pai já soubesse o tratamento que ela estava recebendo lá. É só você que tem uma mente ensinada, mas não está escrito. Se Deus for escrever tudo nos seus devidos, nos detalhes, você não iria carregar essa Bíblia para estar. Mas você precisa ter uma mente ensinável. Eu entendo que ainda que ele tivesse 2 mulheres e ele tratasse ela com igualdade, ela não voltaria para a casa do pai, sim ou não? Quem concorda que aí aconteceu alguma coisa para que ela voltasse para a casa do pai dela? E a Bíblia diz que ele vai até lá buscá-la. Mas o pai dela segura ele por alguns dias, porque talvez aquele pai soubesse que aquele homem não tratava a sua filha como deveria. Mas chegou o dia de voltar. Gente, e se tem uma coisa fácil de fazer, é convencer uma mulher que vive com um narcisista a perdoar ele. É muito fácil. Sabe por quê? Eles começam a chorar e dizer, nunca mais eu vou tocar em você. Eu nunca mais vou fazer isso. Você não viu que eu estava embriagado? Eu nunca mais vou tocar em você. Você não viu? O narcisista, ele tem esse comportamento. Ele se arrepende só naquela hora. Mas aí ele volta, machuca muito mais do que ele havia feito. Mas aí é fácil convencer. Porque só derramar algumas lágrimas é perdoar. Ele me ama. Vamos continuar. Daí a pouco está sofrendo coisas piores. Toda mulher que morreu de feminicídio, ela teve a oportunidade de sair daquilo. Mas ele o convenceu a ficar, sabia disso? Chorando, dizendo que ama, que nunca mais ia fazer. A Bíblia não relata isso a respeito desse levita. Mas a Bíblia diz que ela sai da casa dele e volta para a casa dos pais. Nenhuma mulher que é amada sai da sua casa para voltar para a casa dos pais, que é respeitada. E o que acontece no caminho de volta? Eles estão voltando e havia um costume judaico daquela época, que todas as pessoas que ficavam em praça pública, quem era morador daquela cidade convidava para ir passar a noite na sua casa. E aquele senhor que estava vendo da lavoura convida eles para passar a noite na casa dele. E interessante que o servo dele que estava com ele o convida para ir para uma outra cidade. Ele fala, não, a cidade dos jebuseus não, porque não são da nossa tribo. Vamos para a nossa, a tribo era que fossem 12, vamos para lá, Gibeá. E eles foram. Mas pasme, justamente esses que se diziam cristãos, é aqueles que
dá uma volta na casa daquele homem para querer coabitar. E aquele senhor fala: eu tenho uma filha virgem, ele tem o mesmo comportamento. Ninguém se levanta para defender a mulher. Você vai ver a Bíblia relatar que aquele senhor também tinha uma filha e oferece a filha. Mas aí aquele levita diz: não, a minha concubina, ela tinha tão pouco valor que ela foi lançada. O valor e o amor daquele homem era tão pequeno por ela, que ele entrega a ela, mesmo sabendo que aqueles homens iriam violentá-la. Escute aqui, você homem, se isso acontecesse com você, você se levantaria para defender sua mulher, sim ou não? Ou você a entregaria? Porque aquele levita, ele tratou ela como uma concubina mesmo, como uma prostituta. Entrega ela no lugar dele. E a Bíblia relata que houve um abuso, que está havendo muito nos dias de hoje. Como dá-se o nome esse tipo de abuso? Coletivo. Abusou aquela mulher a noite inteira. A Bíblia não relata que aquele homem se preocupa em levantar. A Bíblia não relata que ele ficou agitado. E olha que a Bíblia relata tudo. Mas a Bíblia não relata que aquele homem se levantou, ficou agitado, preocupado. Não. A Bíblia só relata que quando ele abre a porta, ela está na porta. E ele só diz assim: levanta, vamos. Porque o narcisista é assim que ele age. Ele não se preocupa com a dor do outro. Ele só levanta e diz assim: bora, vamos. Aí ele percebe que ela está morta. Mas como um bom narcisista que era, ele coloca ela na sua jumenta, leva para a sua casa e divide em quantas partes? 12. Ele vai esquartejar. Se violentar ela viva, ele vai violentar ela morta também, porque ele vai esquartejar e enviar uma parte dela para cada líder de cada tribo. Porque, irmãos, não se engane, um narcisista, um abusador, ele não vai ter dor de você, nem depois de morto, nem depois daquela mulher morta, ele respeita o corpo dela. Ele corta ela em 12 pedaços e envia. Não houve nenhum tipo de respeito por ela. E nos dias de hoje é a mesma coisa, principalmente dentro das igrejas. Deixe-me falar algo que o Espírito trouxe ao meu coração. Quando no Éden, Eva peca e Adão peca também, que no caso deveria dizer Adão peca, porque o sacerdote tem que puxar para si a responsabilidade. A Bíblia vai dizer que naquele momento a voz da mulher foi tirada. Deus fala assim: porque você pecou, será submissa ao seu marido. Quem já leu? Está escrito. E aí a voz da mulher é tirada naquele momento, e sentirá dores de parto. Só que quando Jesus vem, Jesus resgata a fala da mulher. O ministério de Jesus era um ministério sustentado pelas mulheres. E o interessante é que Cristo, quando ele ressuscita, ele podia ter se revelado aos homens, mas ele se revela às mulheres, dizendo: no Éden foi tirada a tua fala, mas hoje na ressurreição eu devolvo a você, mulher, a tua fala. Foi devolvido a ela. Mas até os dias de hoje, mulheres como eu, que assumem o altar porque Deus mandou, homens não se submetem. Por quê? Porque é uma liderança mulher. Mas não é sobre homem nem sobre mulher, é sobre quem Deus levantou para liderar. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil. Se você fizer a pesquisa, as igrejas, missionária Eliane, que mais se tem abuso sexual, Assembleias de Deus e igrejas pentecostais, um caso ou outro alcance, uma igreja que tem o mesmo ritmo que o nosso, é um caso ou outro, mas 90%
são de igrejas que não tratam o problema, onde a mulher é tida como um pano de trapo. Você sabia disso? Assembleia de Deus, a mulher não tem voz de fala. Por isso eu não duvido que pastores faziam isso. Porque isso, irmãos, acontece até os dias de hoje. Porque eles ainda não entenderam que Deus devolveu a fala à mulher. Não para que elas se rebelassem ou ficassem feministas. Não. Mas para que elas pudessem fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. E nós, entendendo isso, e que você pode discordar de mim, mas no dia que você passou, no dia que você passar o que eu passei, você vai saber o que eu estou te dizendo. Eu vivi com um narcisista, abusador, tentou calar minha boca, agressor, tudo que você imaginar. E eu ainda pedia desculpa. Você me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Ah, tá bom. Eu apanhava e pedia desculpa, porque é assim que o narcisista faz. Faz você se sentir culpado de uma coisa que você não tem culpa. E você fica se arrastando. É porque senão eu vou para o inferno. Eu chegava na igreja, onde eu congregava, e dizia assim: me ajudem. Ele está me batendo, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Sabe qual era a resposta que eu tinha? Vai orar e jejuar, que você está orando e jejuando pouco. Essa era a resposta. Vai jejuar e vai orar, porque você está jejuando e orando pouco. Quem é das antigas sabe do que eu estou falando. Não importa se eu estava com o corpo todo marcado de levar pancada. Eu não tinha apoio nem na igreja que ia. Mas hoje nós temos voz de fala. Nós temos um Cristo que resgatou. Você pode ver que os abusadores não abusam de homem na idade deles mesmos. Ou é criança, ou são mulheres. Por que é que um abusador não abusa de um homem da mesma idade dele? Porque todo abusador é covarde. Todo abusador, ele é covarde. Ele se aproveita da inocência da criança ou da fragilidade da mulher. Sabia disso? Eu quero ver se tem algum tipo de abusador aí com seus 20, 25 anos que pegou um cara da mesma idade dele para abusar. Não, você não vai ver histórias assim. Não tem. Normalmente é só com crianças indefesas ou com mulheres. Sempre. Porque são covardes. E nós, mulheres, e você, homem, que aqui está? Olhe para a tua esposa e honre ela. E você, esposa, honre quando o marido, ele é marido. É o sacerdote, aquele que cuida. Honre. Às vezes ele não te dá flores, às vezes ele não te dá presente, mas ele te honra, levantando, trabalhando, pagando as contas, cuidando de você, te abraçando. Porque às vezes as mulheres se iludem que é um homem muito romântico demais, né? E aí vai com o romântico que dá flores, ele é um abusador. E às vezes porque aquele que não diz todos os dias que te ama, mas cuida de você, mostra o amor de forma diferente, não serve. Então nós estamos vivendo dias maus, dias terríveis. Uma geração sem Deus perde a consciência espiritual. Deus, Ele, irmãos, não inverte os valores. É o homem que inverte os valores. Nós precisamos nos levantar nesses últimos dias e dizer não para tudo isso que nós estamos vendo acontecer. Precisamos ficar atentos às nossas crianças. Quer um conselho, você que vai casar, ou você que quer ser mãe? Quando você decidir ser mãe, deixe de trabalhar e cuide do seu filho. Mas vai passar fome, então não seja mãe. Porque se o pai não tem condições de sustentar os seus filhos, não tem que ter filho. Desculpa. Sabe por quê? Porque quando uma mãe tem que sair para entregar seu filho na mão de outro, sempre tem alguém para abusar. Principalmente agora, que esse século está se afastando tanto de Deus. Quem concorda? Eu vi recentemente jovens na faculdade dizendo assim: nós não queremos professores
que são cristãos. Nós não queremos. Mas aqueles professores não estão ali para ensinar? Mas nós não queremos. Por que eles não querem? Porque eles não querem uma cultura de reino. Eles não querem uma cultura do reino de Deus. Eles querem ficar sem Deus, assexuados. Hoje a moda, tanto faz. O homem ou a mulher vestir a mesma calça, porque são assexuados. Quem está vendo isso? A moda está mudando. Tanto faz. Porque você não está entendendo que o diabo está trabalhando nisso. Assexuado, Sandra. Ah, não me identifico com nada. Ainda que biologicamente ele nasceu homem, mas eu não me identifico. E também não me identifico com mulher. Nós estamos vivendo esse tempo, sabe por quê? Porque Deus está sendo tirado do cenário. Todos os lugares que Deus não está, irmãos, haverá uma cultura do inferno. E não é do diabo, é do inferno mesmo. Uma cultura do inferno. Porque é muito fácil para a igreja dizer, foi o cão que fez isso. Mentira. Foi porque o homem estava tão longe de Deus que praticou o pecado. É sobre isso. A sociedade perde o discernimento. O mal passa a ser defendido. O mal está sendo defendido, sim ou não? Está sendo defendido. Eu vi um pastor que abusou uma criança. E ele disse assim, sabe como que é, né? Veio para cima de mim. Não era pastor esse não, porque eu vejo tantos casos, irmãos. Falou, veio para cima de mim. Eu falei assim. Aí o delegado perguntou, mas como assim? A criança tinha 2 anos de idade. Como ela veio para cima de você? O mal passa a ser defendido. E aqui vai para os nossos adolescentes que estão estudando. Se um professor começar com muito lenga-lenga, corre e conta para o teu pai, conta para tua mãe. Porque eles começam como quem não quer nada. Ai, como você é bonitinha. Nossa, como você interpretou bem seu papel, Vitória. Nossa, que bacana. Aí começa. Daí a pouco, está abusando da criança. Então você adolescente que aqui está, se dentro da tua escola isso acontecer, corre e conta para o teu pai e para tua mãe. Ah, mas isso que vai matar, mata nada. Eles não têm coragem de enfrentar alguém da idade deles. Eles são doentes mentalmente. Eles querem realmente tirar a pureza das nossas crianças. Porque o certo virou errado e o errado virou certo. Isso tem acontecido nos nossos dias. Eu ministrei a semana passada a respeito da epístola, né? Não vos conformeis com esse século. Por que é que a igreja tem se conformado? Por que é que a igreja tem se conformado e tem se silenciado com tudo isso que está acontecendo? A igreja é sal da terra e luz do mundo. E se a igreja não se levantar e se posicionar, isso vai continuar acontecendo. E você pode dizer, ah, mas isso acontece lá. Irmãos, acaba acontecendo dentro da sua casa e você nem percebe. Infelizmente. Por quê? Porque essa história, a igreja, ela trabalha dessa forma. Ou ela é religiosa demais, ou ela é aberta demais. Ela não consegue ter o equilíbrio para entender. Eu sempre criei a Lívia e o João com muito equilíbrio. A Kessley não. Eu era desequilibrada. A religiosidade entrou tão dentro de mim, verdade, né? Que eu acabei com a fé das minhas filhas. Irmãos, eu estava no monte orando. E de repente, se eu soubesse que a minha filha tinha ido tomar um sorvete com a galera da igreja, sem ter pedido, eu saía e batia nela na frente. Eu não mandei você estar aqui. Porque a religiosidade havia me tomado. Isso eu sei que acontece com milhares de mulheres cristãs e homens cristãos. Eu não tinha diálogo, Nicolas, com a minha filha mais velha. Minha filha mais velha estava pedindo socorro e eu não conseguia ver isso. Eu não conseguia enxergar isso. Porque a religião não me deixava ver. A religião não me deixava abraçar minha filha, não me deixava estar perto da minha filha, porque é isso que a religião faz, André.
E aí eu desconstruí Cristo nela. Ela ia ao culto, sentava, e eu ficava, ao invés de prestar atenção no culto, eu ficava assim, ó. Chegava na diaconisa e dizia, olha, cutuca aquela menina ali que está conversando. Irmãos, adolescente, infelizmente, eles vão conversar. Sim ou não? O adulto que não deveria conversa, quanto mais um adolescente. E eu fiz isso com a Kesley. Com a Kesley, a mais velha, sofreu mais do que a Kesley. E eu disse, quando eu me converti de verdade, eu não vou errar com a Lívia e com o João. Chega. Eu tive que fazer o caminho de volta, porque eu era abusada pelo pai da Kesley. Então eu entregava a ela aquilo que eu tinha. Porque pessoas feridas só ferem. Então eu entregava para a Kesley aquilo que eu recebia. Mas quando eu gerei a Lívia e o João, eu já era cristã de verdade. O Carlos já era meu marido, já nos protegia como deveria. E eu decidi apresentar o Cristo vivo de verdade. Por isso, o João e a Lívia sempre tiveram muito equilíbrio. De eu deixá-los em algum lugar para participar de algum evento, e aquele evento nunca entrou no coração dos meus filhos. E essa mesma educação, eu tenho entregado a Vitória, ainda que hoje ela mora com a mãe dela. Mas sempre se vir, eu comprava a roupa das minhas filhas. E eu comprava com um pedacinho. Por quê? Porque a mãe dizia, a religiosa, nem um pedacinho da barriga de fora. Mas aí a jovem, quando fazia 18 anos, o que ela fazia? Não colocava sua barriga, colocava tudo de fora. Aí o religioso diz, como é que pode ser filho da pastora e está de regata com um pedacinho da barriga? Cuida da tua vida, que eu sei que eu estou cuidando. Cuida dos teus filhos. Porque você é tão religioso que não está vendo ele se perder, pedindo socorro e não consegue ver. E a minha filha tem 23 e fazer 24, nunca saiu sozinha. Ainda disse para ela um tempo atrás, quer ir na balada? Quer ir na balada? Quer conhecer a balada? A mãe deixa, mas eu vou com você. Não foi? Ela disse, o que eu vou fazer lá? Se Cristo habita em mim, não é? Porque você tem que construir o Cristo não com medo do inferno, mas pela pessoa que Ele é. Porque Ele é. Sabe o que a gente faz nos religiosos? Não vai para a igreja não, você vai para o inferno. Era assim, não era? Não, você vai para o inferno desse jeito. E aí não damos equilíbrio para o nosso filho. Assustamos ele. E aí quando eles falam, agora que eu sou maior de idade, fui. Agora eu vou fazer tudo que meu pai e minha mãe nunca deixou fazer. E eu sempre com muito equilíbrio em relação a eles. Você não quer ir? Não. Está tudo bem? Está tudo bem. Ao ponto de alguém dizer, não, sua filha só pode ser gay. Porque não é possível. Uma menina com a idade dessa, não namorar, não sair. Não é possível, seu filho só pode ser gay. Mas quando você leva a Cristo de verdade, eles carregam a identidade de quem eles são. E não é o ambiente que ele está inserido que vai mudar quem ele é. O ambiente que você está inserido não muda quem você é. Eles fazem casamento, tiram fotos. E tem casamentos que são evangélicos e tem outros que não. Eles vão estar ali dentro, mas aquele ambiente não vai influenciar em quem eles são. Quando você dá essa maturidade aos seus filhos, eles vão saber lidar com a situação do dia a dia hoje. Mas quando você trata eles como se fosse jumento, coloca uma burca na cabeça, ou aquele que o jumento carregava, não, viseira. Aí sabe o que acontece quando eles tiram a viseira? O mundo é colorido e vai. Tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio. Jesus disse, eu não roubo os que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Estou encerrando. Eu nem cheguei onde eu queria. Mas eu preciso terminar porque a hora avançou. Escute uma coisa. Muitas das vezes nós entregamos os nossos filhos a narcisistas, abusadores, frequentadores de igreja. E o título não é nada se não foi Deus que separou para a obra. Porque quem separa para a obra é Deus, não é o homem. Não é aquilo que você tem de dom. Sabe por que tem muita gente sendo ungida a pastor? Porque eu tenho dom de pregar, e dom de pregar é pregador, não é pastor. Pastor pastoreia com zelo, com carinho.
sentindo as dores. Hoje, muitas igrejas, para segurar membro, eles dão o quê? Vamos derramar o óleo da unção. E aí essa pessoa nem preparada está, não está nem liberta. Aí vai cometer coisas que vai escandalizar a obra. Aquela moça, no livro de Juízes, ela não teve voz. E às vezes eu estou pregando para alguém aqui que não está tendo voz, porque o medo tem te calado. Você sabia que até o modo que as pessoas falam com a gente é uma violência? É um abuso? Pessoas chegam e falam: senhora está orando? Porque eu não estou recebendo nada. Eu estou dizimando. O que está acontecendo? Isso é abuso. Eu sou uma pessoa na área pastoral que agora é que eu tenho levantado muros, mas extremamente que sofria muito abuso nessa área. E não era só eu, os meus filhos também. Mas eu decidi que antes da igreja vem quem? Os meus filhos. E que tem muito filho de pastor que está morrendo porque as línguas fraudulentas não se aguentam para lançar pedra. Termino dizendo para vocês algo. Talvez hoje o discurso, talvez você possa estar se perguntando, mas eu não vim aqui para isso, eu vim receber. Você está recebendo. Você está recebendo algo da parte de Deus para que você se proteja nesses últimos dias. Para que você proteja os seus netos e os seus filhos nesses últimos dias. E que você se proteja. Sabe por quê? Assim como existe também homem narcisista, existe mulher narcisista. Existe mulheres narcisistas. E Deus não está nesse negócio. Migalhas. Muitos homens têm dado às suas esposas migalha. E tipo assim, se contenta com isso, se quiser. Se não quiser, vai embora. Mas sabe por que mulheres passam por isso? Porque não têm uma identidade formada em Deus ainda. Não sabem ainda quem são de verdade. Quando você souber quem você é, que Deus restaurou a tua voz de fala novamente, você vai sair da mão desse narcisista. E você vai se respeitar. Porque ele vai continuar fazendo com você aquilo que você ainda não se levantou para fazer com você mesmo. Dizer: não, chega. Tem muita mulher que acha que isso é amor, mas isso não é amor. Isso é doença. Isso é doença. Não é amor. E Deus não trabalha na doença. Se amasse de verdade, não usaria a fala para fazer o que está fazendo. Só para que os nossos jovens louvem a Deus. É porque não era esse discurso, amém, irmãos? Deus tinha preparado multidões, discípulos e fariseus. Mas pela manhã Ele me chamou para que eu pregasse a respeito disso. E eu sou muito fiel a Ele. Antes de vocês começarem a cantar, eu quero só trazer Romanos, a epístola aos Romanos, e diz assim: por isso, vamos lá voltar, 22. Dizendo-se sábios, tornando-se tolos, trocar a grandeza de Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Com resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram verdades sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, ardem de desejos pelos outros. Homens praticam atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofrem em si mesmo o castigo que mereciam. Uma vez que se consideram que conhecem a Deus, era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade e pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofoca.
Espalham calúnia, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas. Não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o que é pior, incentiva outros também a fazê-lo. Palavra do apóstolo Paulo. Não parece que ele estava inserido no nosso meio, porque essas coisas também já existiam na época dele. Não se engane. Não se engane. Todo narcisista pode ser um abusador em potencial. Não se engane. Toda vez que o seu marido ou a sua esposa, que deveria te honrar, ele trata você como o lixo, ele é um abusador. Ele é um abusador. E se você não der limite a eles, ele vai continuar te abusando. E você vai continuar orando e Deus vai dizendo: eu estou tirando as escamas dos teus olhos para que você veja quem ele é. Mas ainda assim você quer estar cega em tudo isso. E depois você ainda vai se afastar de Deus e dizer: eu orei a vida inteira e Deus nunca fez aquilo que eu queria. Porque na verdade ele nunca foi o vaso de honra, ele sempre foi o vaso de desonra. Porque Deus diz que há vasos de honra e vasos de... Tem pessoas, não adianta, quem nasceu para ser treva, sempre será treva. Mas quem nasceu para ser luz, mas que ainda esteja num caminho enganoso de trevas, quando ele nasce para ser luz, e alguém resplandece a luz, ele vê e ele vem. Sabe qual é o problema do cristão? Ele quer transformar trevas em luz. Por isso muitos pastores que são trevas, com o título de luz, mas são trevas. E os atos deles manifestam quem eles são. Nunca espere de treva a luz. Pare de se enganar. Ah, mas um dia Jesus vai entrar. Jesus não entra em trevas. Acaba com esse pensamento. Sabe qual é o problema nosso? Eu com o Alan, batendo, apanhando, fazendo tudo, e eu: Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor me salvou, salva Ele. E eu com a barriga de 7 vezes, ele vinha, pá, na minha barriga. Mas Jesus, Senhor, é demônios, são demônios. Ele vinha, pegava aquela escarrada. Hoje ele tem 60 anos, ele mudou? Ele continua com as mesmas práticas. Sabe por quê? Uma vez que nasceu para ser treva, será trevas. Porque não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele nos escolheu. Mas sabe o que acontece? A gente prefere se enganar. Aí chegou um dia, querida, que eu fiquei grávida da Kesley. Eu vivia com ele há 4 anos. A médica me garantiu que eu não ficaria grávida, porque eu tomava remédio sem parar há 4 anos. E eu fiquei. Quando ele soube disso, ele comprou o primeiro carro dele com o meu dinheiro, que ele não trabalhava. Mas se eu não desse o dinheiro na mão dele, eu não podia trabalhar. E aí o que ele fez? Ele pegou o carro, jogou em cima de mim. Eu estava com uma camisa azul e branco, uma calça leg preta e um tênis, voltando do trabalho de 12 horas. Levava 45 minutos a pé para chegar na casa da minha mãe, que eu morava no fundo da casa da minha mãe. E ele jogando o carro em cima de mim e me xingando. E eu falei assim para ele: pode ir, eu vou a pé. E ele me xingando e eu com vergonha entrei no carro. Por que foi que eu fiz aquilo? Eu tinha um cabelo como o da Amanda, igualzinho. Ele rasgou meu cabelo. Rasgou. Meu cabelo não passa disso aqui. Ele rasgou meu cabelo. Ele me bateu tanto, Érica. Tanto. E aí ele colocou meu pescoço no volante do carro motorizado, meu corpo para fora, e ele ia sair me arrastando. E eu era nova convertida, e eu pensei: se eu já estiver pronta para ir para a glória, pode me levar, porque eu não sei mais o que fazer. De repente a rota aparece e para com aquele cenário. E eu pensei: agora ele vai ser preso. Ele não ficou preso, sabe por quê?
narcisista, abusador, não fica preso. Infelizmente. E aí eu desço a escada da minha casa. E minha mãe grita assim: Sil, você demorou tanto. E ele fala assim: Dona Maria, manda a Kessley para mim, é que a Silvana está passando mal, vomitando muito com enjoos. Porque o narcisista sabe interpretar, sabia? O abusador sabe interpretar bem o papel dele de vítima. Porque ele se coloca como vítima. E minha mãe disse assim: então, ó, pega a Kessley aqui. E no dia seguinte, Márcia, eu estava com um hematoma gigantesco no pescoço. Eu coloquei um lenço no meu pescoço e fui trabalhar assim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Diga não a qualquer tipo de abuso. Não deixe isso crescer. Não vai parar. Não para. Não para. E quando ele se torna crente, na cabeça dele, ele continua sendo um abusador, porque ele não conheceu Jesus de verdade. Por isso, esses escândalos que nós estamos vendo aí. Talvez você não tenha a coragem que eu tenho de falar dos abusos que eu já vivi. E não foram só esses. De patrões, de pessoas que estão sempre pronto para tirar algum proveito de alguém que está num cárcere como esse. Quando você vai para um cárcere como esse, sempre tem alguém querendo tirar proveito de você. Mas aí eu aprendi: não toca mais em mim. Não toca mais em mim. Não fala assim comigo. Me respeita. Não fala assim comigo. E Deus me deu. E ainda que você possa olhar e dizer assim: mas ele não é pastor. Mas ele é uma joia. Mas ele não prega. Mas ele me trata como se eu fosse uma boneca. Mas ele... vou fazer 30 anos de casado. Eu vou na cozinha cozinhar quando eu quero. Ele fala: fica aí, eu vou fazer a comida. Não é assim? Fica aí, eu vou cuidar. Deixa. Mas a religião sempre quer vir em nós dizer: mas ele tem que pregar. Ele tem que pastorear. Ele tem. Aí alguém se entrega assim a revelação, irmão Carlos: se ele não pregar e não ser pastor, Deus vai descer da sepultura. Aí você fica: Aí Jesus tem que te lembrar que você já saiu da caixinha da religiosidade. E que Deus me preparou uma joia para cuidar de mim e das minhas filhas. Uma joia. E talvez você tenha uma joia aí do seu lado e você não está sabendo reconhecer ele. Ele nunca disse assim para mim: você está feia? Nunca disse que eu estou bonita também, mas nunca disse que eu estou feia. Tudo bem. Não. Mas sempre me protegeu. Uma mulher que tinha uma criança de 4 anos e meio e uma recém-nascida. E ele chega na loja para gerenciar. E ele olha para mim e Deus fala, mesmo sem ser crente: é com ela que você vai casar. Escute uma coisa. Deus está preparando algo novo para nós. Mas se você não se levantar para parar, esse abusador ele vai continuar te abusando. Seja no teu local de trabalho, seja dentro da tua casa, seja um professor, você precisa aprender a dizer não. Diga não. Diga não. Porque senão você desce a sepultura frustrado, achando que Deus se esqueceu de você. E na verdade, Deus sempre mostrou a você, e você que nunca quis ver. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor deixou tudo escrito na tua palavra. Juízes 19 mostra e revela, Pai, o comportamento de um povo que estava longe de Deus. Ainda é um povo que se dizia de Deus, mas estava longe de Deus. Porque a cultura desse mundo é: tira Deus de cena e faça o desejo do teu coração. Mas nós, a cultura de reino, é que nós ficamos na expectativa que essa pessoa vai melhorar, que essa pessoa vai dar certo, que a culpa é da bebida, que a culpa é disso, que a culpa é daquilo. Mas a verdade é: ninguém, se você, quando a pessoa não quer ser ajudada, não tem o que se faça. Não adianta eu e você tentar dar desculpa para aquilo que é indesculpável. A pessoa simplesmente não quer mudar. Ou aceitamos a pessoa desse jeito, ou simplesmente abrimos mão e deixamos ir. A escolha é sua. O que você escolhe?
Ah, Senhor, fale aos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se coloque de pé.